Olá, boa noite. Veja que a notícia hoje no mundo rodoviário. Novidades na Sanitur. Nova empresa do grupo, Viação Real, deve iniciar operações em Varginha nas próximas semanas, com novos ônibus e nova tarifa. Em São Paulo, Transolf anuncia a compra de 304 novos ônibus elétricos para a zona sul da capital. Squad Turismo do Grupo Águia Branca nega ter financiado viagens para Brasília no último domingo. Notícias da Itapemirim Suzantur. Empresa começa os testes de rodagem e mais veículos terão o nome da Caiçara. E ainda as ocorrências do mundo rodoviário. Esse é o Jornal do Ônibus, que tem a cobertura completa do mundo rodoviário e onde você sempre sabe mais. Tem novidades vindo aí no grupo da Sanitur. A Aviação Real, nova aquisição do grupo, deve iniciar em breve suas operações em Varginha, no sul mineiro. A prefeitura da cidade anunciou o valor da passagem, que será de R$ 5,00. As operações da Real no município devem começar no próximo dia 20 de fevereiro, com 57 ônibus ao todo, sendo 25 novos, com carroceria Marco Polo Torino, e 32 veículos usados da Autotrans, com carroceria Apache VIP4. A Autotrans, só lembrando, é do mesmo grupo da Sanitur e opera atualmente na cidade. Nesses carros usados, somente a pintura e o nome da empresa vai mudar. Sobre a pintura da Real, segundo as informações que recebi, deve haver uma mudança na paleta de cores em relação à usada aqui no Paraná. Quero agradecer ao amigo Marquinhos Alves pelas informações cedidas exclusivamente aqui para o canal. Valeu, meu amigo. Qualquer nova informação é só chamar. Obrigado de coração. Valeu! Mudando de assunto, apontada pela Advocacia Geral da União, a empresa Squad Viagens e Turismo, que possui sede em Vitória, no Espírito Santo, e que pertence ao Grupo Águia Branca, figura na lista de empresas que teriam financiado o transporte de pessoas envolvidas nos atos de vandalismo em Brasília no último dia 8. Além da Squad, a AGU divulgou a lista de outras empresas e uma grande lista de pessoas físicas que estiveram envolvidas. Na lista de veículos com processo de busca e apreensão, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, constam ônibus da aviação Águia Branca com placa QRD 0J86. A empresa do Grupo Águia Branca, que atua como uma plataforma de solução logística para eventos, oferecendo transporte de passageiros para eventos e viagens, como fretamento de ônibus, informou que não financiou a viagem. A Squad Viagens e Turismo já enviou às autoridades competentes esclarecimentos sobre o aluguel dos ônibus apreendidos no último domingo em Brasília. Em nota, a Squad diz que não financiou a viagem. A Squad é uma operadora de turismo que recorre a terceiros quando necessita alugar veículos para seus serviços. O nome do contratante da viagem a Brasília, bem como o nome de quem efetuou o pagamento e a lista de passageiros, já foram encaminhadas às autoridades responsáveis. Vale registrar que a Squad opera com serviço de fretamento para o mercado e alugou recentemente outros 9 veículos para Brasília na posse do presidente Lula. É importante ressaltar que a empresa repudia veementemente os ataques realizados no último dia 8 de janeiro contra a democracia e reforça seu apoio incondicional às autoridades judiciais e policiais nas necessárias medidas investigatórias. Todas as informações do contrato foram repassadas às autoridades judiciais e policiais. Essa é a nota da Squad, é o que a empresa diz. Seguindo as ordens da Justiça, a PRF apreendeu em Santa Catarina, na BR-116, um ônibus que transportou vândalos do último domingo. A apreensão ocorreu em Capão Alto. No momento da abordagem, apenas o motorista e um auxiliar estavam dentro do ônibus. Eles informaram que os passageiros ficaram em Brasília, alguns por terem sido presos e outros para ajudarem os presos. Temos novas notícias da Suzantur
Itapemirim. Nesta semana, a empresa iniciou o treinamento de motoristas direto no trecho para o reconhecimento das linhas. Segundo informações, as rotas Rio-São Paulo e São Paulo-Curitiba devem ser as primeiras linhas a começarem as operações da empresa. Veículos foram flagrados nessas rotas esta semana. Sendo assim, a primeira empresa a começar a operar será a Caiçara. Segundo informações do canal Júlio Pé na Estrada, cerca de 20 veículos serão destinados, a princípio, para as operações da Caiçara. Houve uma reviravolta no caso, já que a NTT exigiu para a Suzantur que a Caiçara fosse a primeira a operar, tendo inclusive um CNPJ separado e próprio, assim como ocorreu com a Itapemirim. Tudo estava pronto para começar com o nome Itapemirim, mas devido a essas mudanças, vários carros estão recebendo o adesivo da Caiçara, inclusive também os novos G8. Aliás, apenas New G7DD e G8 devem ser destinados para essas rotas do Sudeste e Sul. No Nordeste, a empresa deverá destinar veículos baixos, sendo os New G7 da antiga gestão e os New G7 da Unesul. Pode ocorrer de algum G8, principalmente aqueles 1200, subirem para lá, mas vai ser algo mais raro e bem difícil de ocorrer. Resumindo para você, a Caiçara ficará focada no Sul e Sudeste, com os DDs, e a Itapemirim vai operar no Nordeste, com carros mais baixos. E atenção! Segundo os boatos, a operação da empresa está com previsão para se iniciar entre os dias 15 e 20 de fevereiro. Nos guichês de ambas as companhias, todos os materiais necessários para a operação já estão equipados. Em São Paulo, a Transolf, empresa de ônibus que atua na zona sul da capital, em parceria com a Enel X, anunciou a compra de 304 novos ônibus elétricos, sendo 100 deles apenas para este ano. Segundo a empresa, esse é o primeiro resultado da nova lei municipal implementada no ano passado, que obriga as empresas de ônibus a comprarem apenas ônibus elétricos. Segundo a Transolf, a empresa já tem a infraestrutura necessária para a operação desses carros, já que atualmente opera com cerca de 18 veículos elétricos a baterias em São Paulo. Toda a estrutura física está prontinha para começar a operar. Um caminhoneiro atropelou diversas pessoas hoje no centro de Curitiba, no Paraná. De acordo com a Rádio Bandeirantes, o caminhão vinha do interior do estado, quando foi abordado pela polícia militar na cidade industrial. O motorista, vendo a situação, fugiu e acabou perdendo o controle, colidindo com veículos que vinham na direção contrária e atropelando várias pessoas. Muitos carros e motos e até um ônibus biarticulado foram atingidos. O caminhoneiro foi preso e o motivo da fuga foi porque ele estava sob efeito de bebida alcoólica e cocaína, afirmando que havia pessoas em cima do caminhão, perseguindo e dando tiros contra ele. Segundo informações, desde Ponta Grossa, local onde ele teria saído, o caminhoneiro vinha desgovernado pela rodovia e a situação piorou em Curitiba. No Rio, um ônibus urbano da aviação Tinguá e um trem da Supervia colidiram neste sábado em Nova Iguaçu. A batida ocorreu no cruzamento de nível em Austin. Segundo os bombeiros, pelo menos 12 pessoas se feriram, sendo 7 homens e 5 mulheres, nos 2 veículos. Ninguém se feriu com gravidade. Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Queimados, todos foram encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ainda no Rio, uma colisão envolvendo um ônibus urbano da aviação São Miguel e um caminhão deixou um ferido em Resende, no sul do estado. Segundo os bombeiros, apenas o motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado ao hospital, e no ônibus ninguém sofreu ferimentos. A aviação São Miguel ainda não se pronunciou sobre o caso. Em Minas, um incêndio destruiu 6 ônibus da aviação UBA, em Ubá, na zona da Mata Mineira. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. 4 ônibus e 2 micro-ônibus ficaram totalmente destruídos. Segundo a empresa dona do ônibus, a princípio, o incêndio não teria sido criminoso. Um funcionário da empresa ficou ferido ao tentar controlar as chamas. Já no Piauí,
Um ônibus rodoviário da empresa Barroso saiu da pista em Altos, na BR-343. O veículo saiu de Pedro II e tinha como destino Teresina. Imagens que já circulam pelas redes sociais mostram passageiros saindo pelas janelas do ônibus. Algumas pessoas afirmaram que o motorista do coletivo tentou desviar de um caminhão e acabou perdendo o controle, tombando na pista. A Polícia Rodoviária Federal e o SAMU atenderam a ocorrência e informaram que o número de feridos e as causas ainda não foram informadas. Em Goiás, um ônibus urbano da aviação Catedral tombou na BR-040 em Valparaíso. O coletivo seguia do Jardim Ingá com destino a Lusiânia, quando saiu da pista e tombou. Segundo o SAMU, 10 pessoas estavam a bordo do ônibus no momento do acidente. Os socorristas informaram que ao menos 5 pessoas apresentaram ferimentos leves e foram encaminhadas para a UPA de Valparaíso. No momento da ocorrência, a pista estava molhada devido à chuva que caía na região, que pode ter sido o fator da ocorrência. Hora do nosso resumo de notícias dessa semana. Entre os principais destaques da semana, tivemos o BRT Rio, que novamente foi alvo de vandalismo. Jovens depredaram vários ônibus novos do sistema, arrancando martelinhos das saídas de emergência. Uma estação quase foi incendiada. Em Londrina, no Paraná, a Prefeitura Municipal anunciou a compra de 110 novos ônibus. Já na Itapemirim Suzantur, a empresa está no aguardo para receber unidades do G8800DD 8x2 e veículos da antiga gestão da empresa com carroceria G7 foram reprefixados. Inclusive, na nova empresa, só existem prefixos par, já que na antiga administração eram apenas prefixos com final ímpar. Uma reviravolta mudou todo o caso, e a Caiçara será a primeira empresa a operar as linhas, começando pelo eixo Sudeste-Sul, com o New G7 e G8DD, totalizando cerca de 20 carros. A Itapemirim em si ficará focada apenas no Nordeste. Na NTT, a Jumbo Transportes e a Via Aracaju foram autorizadas para o transporte regular de passageiros. No Paraná, as linhas metropolitanas do Expresso Maringá foram remanejadas para o Expresso Fátima. Porém, seguem ainda sendo operadas de forma emergencial pela PGTour. Destacamos aqui no canal também as apreensões de ônibus que ocorreram em Brasília no último domingo. Mais de 80 carros já foram apreendidos, incluindo veículos de empresas grandes como Garcia, Águia Branca e Adamantina. Outro destaque foi a Aviação Real, recém-adquirida pela Saritur, que vai iniciar as operações em Varginha com 57 ônibus, sendo 25 0 km. Por fim, em São Paulo, a Transolve anunciou a compra de 304 novos ônibus elétricos totalmente movidos a baterias. Essas foram as principais notícias dessa semana. E antes da gente encerrar, uma última informação. Uma greve de ônibus pode ser deflagrada em Belo Horizonte na próxima semana. A categoria reivindica reajuste com recomposição da inflação e ganho real. Os trabalhadores também pedem correção acima da inflação em vales e tickets. A possível greve pode não acontecer caso as empresas e os motoristas entrem em acordo. Outra informação é sobre a Cidade Verde. A empresa mudou a rota de 2 linhas aqui no município de Sarandi. As ligações 254IT Jardim Itália e 254 SJ São José, que antes iam pela Avenida Antônio Volpato, passam agora a vir pela Rua José Fernandes. A medida foi tomada pela empresa devido ao intenso trânsito da marginal da BR-376 nos horários de pico e por ninguém dessas linhas embarcar ou desembarcar ali naquela avenida. Sendo assim, no perímetro urbano de Sarandi, as linhas não vêm mais pela Colombo, elas seguem usando a rodovia apenas em Maringá. A medida é apenas no sentido bairro. Já a TCCC
mudou a numeração dos veículos seminovos vindos do Expresso Maringá. Eles haviam recebido a série 70, mas foram renumerados para 65, justamente o prefixo que ocupavam na antiga empresa. Segundo boatos, a mudança ocorreu pois a prefeitura não aceita nenhum ônibus em Maringá com a pintura das faixas verdes, com numeração acima de 68. Isso é um boato. Todos os carros com numeração 68 para cima devem ter a pintura de folha, coisa que os 70 não tinham. Assim, nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, a primeira do ano. Obrigado a todos pela companhia e audiência. Logo mais você confere o Buzz Night, o último aos sábados, que destaca a Itapemirim, que fim levou a companhia aérea. A todos, uma excelente noite e um bom final de semana.